Mais uma vez, estamos aqui para falar a respeito de usos e costumes. Nesse vídeo eu quero falar a respeito das vestes. O uso e costume em questão às vestes. A Bíblia proíbe usar roupa de cor vermelha? A Bíblia proíbe a mulher usar calça comprida? Essas são algumas das perguntas feitas por cristãos sinceros que simplesmente querem agradar a Deus, mas nem sempre recebem resposta com respaldo bíblico. E é necessário nós termos muito cuidado, pois a própria Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 1, diz, o apóstolo Paulo falando: ainda que eu ou um anjo vos prega um evangelho que não seja o de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse evangelho seja considerado anátema. Por isso é necessário nós tomar cuidado. Tomar cuidado com o que pregamos e tomar cuidado com o que nos pregam. E não tomar tudo que é ensinado como doutrina. Porque doutrina é algo imutável. É algo que não se acaba. É algo eterno criado por Deus, pela sua palavra. Doutrina edifica, consola, exorta, transforma, liberta. Liberta do que? Liberta de julgos, que não são julgos criados por Jesus. Porque Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis o descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas quantos têm colocado um jugo pesado? Onde a Bíblia diz que é um jugo tão pesado que nos leva à morte. E Jesus disse que os que colocam esse jugo, eles não colocam nenhum dedo nesse peso para ajudar. Por isso é necessário nós tomar cuidado. Mas voltando para o ensino de hoje, é pecado a mulher usar calça? É pecado o homem vestir saia? É pecado usar roupa vermelha? O que a Bíblia diz sobre o assunto? Ao contrário do que parece, a citação a respeito do modo de vestir do povo de Deus são citadas em poucos textos da Bíblia, o que não tira a seriedade do assunto. Mas sabemos que as vestes não se enquadra naquilo no que nós lemos, mas naquilo que Deus nos ensina. Às vezes se dá muito ênfase ao quesito veste e negligencia-se a questão fundamental da vida cristã. A palavra de Deus diz no livro de Deuteronômio 22:5: não haverá traje de homem na mulher, nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor. No Antigo Testamento, este é o texto bíblico que expressa com clareza uma das formas de vestir que abomina ao Senhor. O texto nos ensina a honrar o nosso próprio sexo. Homem se vestir como homem e mulher se vestir como mulher. Também nos ensina que um comportamento contrário poderia nos indicar um certo desvio de comportamento sexual. Portanto, trata-se de uma oposição ao travestismo. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança, com ouro, com pérola ou com vestidos preciosos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. No Novo Testamento temos esse texto que nos mostra claramente o padrão que se deve ser adotado por todos os servos e servas de Deus no uso das roupas. Traje honesto quer dizer traje decente, traje honrado ou traje recatado. Pudor quer dizer sentimento de pejo ou vergonha, produzido por atos ou coisas que firam a decência, a honestidade ou a modéstia. Modéstia, ausência de vaidade ou de luxo. Comedimento, humildade, simplicidade no modo de se apresentar. Simplicidade
moderação e sobriedade. A calça comprida para mulheres, baseado em Deuteronômio 22:5. Alguns dizem ser pecado o uso de calça comprida para mulheres. Com isso, essa interpretação merece algumas colocações. Não havia calça comprida no tempo em que essa lei foi dada. Apesar das diferenças, tanto o traje feminino como o masculino tinha certa semelhança com os vestidos de hoje. Hoje temos tanto calça feminina como calça masculina. O pecado não está no fato de ser ou não calça comprida, mas na falta de decência, pudor e modéstia. Um certo pregador falava que se lembrava quando estava iniciando a vida cristã numa cruzada mundial, acompanhado do seu pastor, um amigo dele. Ele fez uma certa pergunta ao pastor: pastor, a respeito do uso da roupa. A resposta foi clara acerca do modo de vestir do cristão. O crente não pode ser fonte geradora de pecado. E essa tem sido a resposta que tenho dado a todos os que me indagam acerca disso. O seu modo de vestir causa desejo sexual nos outros? O seu modo de vestir escandaliza seu irmão na fé? Você se veste com decência, pudor e modéstia? Acredite ser o suficiente para entender como agradar a Deus em nossa maneira de se vestir. Tomamos cuidado, pois existem muitas culturas diferentes, existem muitos climas diferentes, e nós não podemos fazer do que é diferente uma barreira para o Evangelho. Mas devemos servir a Deus sendo santo em toda maneira de viver, no vosso corpo, alma e espírito. O que é ser santo? É ser diferente, é ser de um modo que, olhando para nós, vejam Cristo em nós, que nós não venhamos ser causa de tropeço ou escândalo. Mesmo que o escândalo venha por causa das vestes, devemos arrancar esse escândalo. E não devemos escandalizar meu irmão dizendo para ele que ele não poderá entrar no céu por causa das suas vestes. Porque Jesus Cristo liberta o homem das vestes, liberta o homem dos vícios, liberta da prostituição, liberta de todo mal e garante para ele a vida eterna com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus.